Irmão, não tem o que falar, né? Um time que joga muita bola, que tem muitos craques, e um time que tem Léo Pelé e Maicon na zaga, João Vitor, que tem que ser a titularidade, né? Quase 30 milhões ali de... foi pago, né? Pra ele atuar no Vasco, pra fazer o que ele fez. Então, não tem o que falar. Não tem muito o que comentar do jogo, essa é a minha verdade. Mas é bom aproveitar então que não tem muita coisa pra falar desse jogo, do Vasco e Botafogo. E vamos falar como é que era o mundo da última vez que o Botafogo ganhou um título importante. Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil. Finalmente, a Áustria, a Finlândia e a Suécia adentraram o bloco da União Europeia. No mesmo ano em que o DVD foi inventado. Sim, amigos, o Botafogo não ganhou um título importante desde 1995. Ganhou 2 títulos de Série B nesse meio do caminho, ganhou o campeonato estadual, enfim. Mas título importante só em 1995. Eu sei que o Vasco tá com um jejum grande pra cacete, né? O último título importante assim foi a Copa do Brasil, 2011. Mas, pô, 95, irmão. 95. Mas fazer o quê, né? O Botafogo aí vai ganhar o Brasileirão. Tem tudo pra ganhar a Libertadores também, né? Uma coisa que já tá atrasado. O Fluminense tá tirando do seu atraso agora, né? O Fluminense parece que foi fundado ontem. Mas enfim, o Botafogo ainda tá pra ser fundado. Isso é bem verdade. Mas não vamos apelar, né, com os meninos. O Botafogo é um time que, porra, é um time de Master Liga, né? Parece quando você pega o código de dinheiro infinito e vai fazendo um time, né, no videogame e tudo mais. O Botafogo é um time do cacete, jogadores bons pra cacete. E o Vasco é o Vasco, né? Assim, este time não tem como competir contra este time. Mas e fica pior, né, que o Vasco ele é uma bomba. E essa bomba, ela é muito significativa. Foram tomadas decisões que eu não entendi até agora. O que a diretoria fez, o que o Rafael Paiva fez. A gente vai ver aqui agora. Meu nome é André, esse aqui é o canal do Sofazão. E esse aqui é o pós-jogo. Vasco e Botafogo. E já vamos começar com a notícia, né? O Emerson Rodrigues, ele não jogou essa partida, óbvio, né? Quem viu o jogo viu que ele não estava no campo, né? Ele não entrou, ele não foi relacionado para essa partida. E isso é uma pica, porque o Vasco, ele já tá sem ponta, né? O DVD se machucou, o Adson se machucou, a gente tá sem ponta titular, tanto que o nosso ponta que atuou nessa partida é o Pumita Rodrigues, que é um lateral, mas enfim. E o único ponta que a gente tem no elenco, ponta de ofício, né, no lado esquerdo do campo, é o Emerson Rodrigues, que alegou ter tido um desentendimento com a sua esposa no sábado, e que por isso ele foi dormir tarde e acordou tarde no domingo e perdeu o treino do jogo. Antes do jogo, no caso. Que foi o treino mais importante antes do jogo, porque depois do treino já teve a concentração. E aí, no caso, óbvio que a diretoria, a comissão técnica, ficaram putas, né, pelo que dizem. E também os próprios jogadores, pela notícia que estava circulando, os próprios jogadores ficaram putos com essa desculpa, né, não compraram a ideia dele. E optaram por cortar o colombiano do relacionamento. Dos relacionados. E aí eu fico me perguntando, né? Tipo, tá ok, o cara tá errado. Enfim. Mas você vai colocar o Jean Davi? Primeiro de tudo, né? Por que você trouxe o Jean Davi pro Vasco? Segunda coisa, você já não tem ponta. O Vasco já não tem ponta. Não tem ninguém pra jogar no ponta. E o ponta que a gente tem pra jogar, ele não joga. Então, tipo... Caralho, eu sei que isso é uma medida disciplinar, pipipi, popopô, mas irmão, a gente já ia perder pro Botafogo, ou pelo menos ia tomar uma puta de uma pressão do Botafogo de todo jeito. Mas sem ponta, irmão, não tem nem esperança, pô, entendeu? Essa decisão de afastar o Emerson Rodrigues, eu fui a favor no começo, só que depois eu pensei, rapaziada, vamos afastar o Emerson, mas quem vai jogar? E a gente viu que ninguém jogou, né? O ataque do Vasco ele nem existiu nessa partida, então, né? E aí o Vasco ele foi prejudicado nesse afastamento. Eu acho que podia tacar uma multa nesse filho da puta mesmo, desconto do salário, tem que doer no bolso, mano. Só afastar ele dos relacionados, porra. O cara parece que tá sendo beneficiado, porque ele não vai trabalhar. Enfim. Não tô falando que ele ia ser solução, não tô falando que eu gosto dele, não tô falando que é unanimidade no Vasco, eu tô falando que só tem ele, entendeu? E falando de dinheiro, e falando de John Textor, que tem muito dinheiro, ele tá interessado no Ryan, tá? E ele fez uma proposta de verdade verdadeira. Chegou uma proposta pro Vasco, né? Em troca do nosso querido Ryan. Que, cara, assim, é interessante.
Não é uma proposta que a gente pode ignorar. Por quê? A torcida do Vasco já ficou meio puta com o Ryan, né? Um pouco na Copa do Brasil, naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o Ryan, ele é um bom jogador. Ele entrega algumas vezes, entregou o jogo contra o Palmeiras. Isso acaba irritando o torcedor. Mas ele é um bom jogador. Ele não é um jogador diferente, geracional assim, que nem o Hendrick, que nem o Estevão. Ele é um jogador jovem, ok, assim. Ele tá por um ponto ali, tá tentando se acertar. É claro que no time do Vasco, os bons jogadores são afetados pelos ruins do elenco, né? Eu acho que ele é um bom jogador, mas a proposta eu acho que tá muito boa, tá? A proposta seria de 14 milhões de euros, que é cerca de 86 milhões de reais, mais ou menos. Mais 15 milhões de reais em dívidas, que seria perdoado, né? Porque o CEO do Botafogo, ele que fez a transição do Vasco de clube associativo para SAF. E o Vasco não pagou ele, entendeu? Então seria perdoada essa dívida com o CEO do Botafogo. E o Vasco ainda teria um aluguel, né? Do estádio do Newton Santos por 3 anos. Assim, vamos deixar claras as coisas. O estádio não é do Botafogo. O Botafogo ele não tem exclusividade para usar aquele palco. Tanto que às vezes tem show lá no Rio de Janeiro e usa o Newton Santos, pipipi, popopô. Mas no momento quem toma conta do lugar, né, que é o síndico do lugar, é o Botafogo. Então, é muito melhor ter esse acordo de aluguéis ali no Newton Santos diretamente com o Botafogo para evitar a gente ficar entrando em picuinha na justiça, mano. Que, porra, quando a Vasco SAF, né, tava existindo, né, até o momento, brigava pra caralho pra usar o Maracanã, pra usar o Newton Santos vezes. Era um imbróglio do cacete, é chato pra caralho. Então, tendo um acordo direto com o Botafogo, seria proveitoso pro Vasco. E por que o Vasco precisaria, no caso, usar o Newton Santos? Porque São Januário vai passar por reforma, né? Em algum momento essa reforma vai começar, e aí o Vasco, né, notavelmente vai perder seu caldeirão por alguns jogos. E aí o Newton Santos é um estádio grande, é um estádio que o Vasco pode tirar muito proveito, que tem mais capacidade que São Januário, e seria ideal, né? Porque o Maracanã, ele já tem os jogos do Flamengo e do Fluminense, o gramado já é ruim, só com esses dois. Se entrar 3 ali regularmente, irmão, acabou o gramado. Essa é a proposta que chegou na mesa do Pedrinho para compra do Ryan. Eu acho, vou colocar na condicional, que o Pedrinho devia assinar com uma cláusula de que o Ryan não poderia voltar pro Brasil para ir pro Botafogo, entendeu? O Pedrinho já fez isso, né? Quando ele contratou o Felipe Coutinho, taxas absurdas para caso algum rival direto do Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, queira o Felipe Coutinho, tem que pagar uma taxa absurda. Faz isso com o Ryan, moço. O moleque ainda é jovem, se bater lá fora, o time do Leão é uma merda, né? Grandes são as chances do John Textor querer trazer pro Brasil pro Botafogo. E não seria tão legal, né? Tipo, porque o Ryan, ele se diz muito Vasco, né? Cria da base. E aí seria mais um jogador jovem que a gente perderia pra um rival no Brasileirão. Por exemplo, Thales Magno. Porque o Vasco teve que vender pra pagar a dívida, entendeu? É uma merda essa sensação, mas tem que ter essa cláusula. Se tiver essa cláusula, se eu sou o Pedrinho, assino. E falando em Pedrinho assinar coisas, e falando de Vasco da Gama, magnata grego tem interesse em comprar o Vasco? Vamos ver o que sabemos. Então, nos últimos dias saiu uma especulação que esse empresário, esse aí que está aparecendo na tela, houve uma suposta investida do futebol grego, né? Principalmente do Evangelos Marinakis, não sei o nome da figura, que é proprietário do Nottingham Forest. Ele tem cerca de 22 bilhões em patrimônio. E ele também é dono do Olympiacos, Nottingham Forest, enfim. Então rolando essa especulação que ele iria querer comprar a SAF do Vasco. Pelo visto ele tem dinheiro, né? É 22 bilhões de reais, tá? Ele não tem tanto dinheiro assim. 22 bilhões é dinheiro pra cacete, tá? Mas ele não tem tanto dinheiro pra fazer o Vasco, porra, o maior time da América do mundo, assim. Mas ele tem uma coisa que a gente tem que levar com cuidado, assim. Ele é uma figura controversa. Este bilionário, sim, ele foi suspenso, né? Na última vez, que ele cuspiu num árbitro. E ele tomou 5 jogos de suspensão. Mas aí foram puxar a ficha dele. E ele foi acusado
foi acusado e foi investigado e foi julgado por envolvimento com manipulações de resultados e apostas, né? Aí o nosso querido amigo Cruz Maltino do Norte fala: ele já foi investigado por tráfico, aí eu li que foi absolvido por falta de provas. Isso depois de 11 testemunhas morrerem. Tipo assim, tem a questão das apostas, que ele foi realmente julgado, tem essa questão aí que alegam que ele está sendo investigado por tráfico, que foi investigado, e que as testemunhas foram... E que as testemunhas foram de arrasto pra cima. Vocês não estão achando essa história meio parecida, né? Com alguém que comprou a SAF do Vasco, que era dona de uma empresa que se dizia ser muito rica, que depois descobriram que ele foi investigado por tráfico de cocaína, e que a empresa faliu, e que o Vasco agora tá fugindo por causa dessa empresa. Eu não vou conseguir que empresa é essa, mas... Entendeu? O Vasco, ele tira minha paz, essa é a verdade, né?